Começa agora o programa É Tempo de Restauração. Está pensando em construir ou reformar a sua casa? A Líder Materiais para Construção tem as melhores ofertas da região. A Líder cobre qualquer preço. Visite uma de nossas lojas e comprove. Líder, um show de ofertas para você. O líder em preços baixos. Olha só, você vai conhecer um lugar agora que te dá um tratamento diferenciado. Sapataria do Futuro. Estou aqui ao lado da Graziele, que vai falar um pouquinho dos produtos e dos serviços que esta loja te oferece. Bom, Wesley, o que nós prezamos aqui na Sapataria do Futuro é o atendimento personalizado e prestação de serviços de qualidade. Prestamos serviços de sapataria, alfaiataria e lavanderia. Tudo isso em um ambiente agradável, confortável, ou seja, tudo feito com muito carinho, Wesley. Estamos no centro de São Bernardo do Campo, endereço? Avenida Francisco Prestes Maia, 217. Telefone? 2374-4028. Venha nos conhecer. Sapataria do Futuro, este é o lugar. Vem! Para quem busca soluções inteligentes em transporte de passageiros, a melhor opção do ABC está na Luan Turismo. Possuímos ônibus, micro-ônibus e vans disponíveis para transporte executivo de funcionários e diretores de empresas, viagens nacionais, city tours, translados em aeroportos e hotéis, além de serviços de transporte de alunos para pontos turísticos e culturais do Grande ABC e capital. Acesse o site www.luanturismo.com.br ou ligue 4978-6102. Os irmãos, então, já podem abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, veja aí, no versículo 21, que diz: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Palavra forte, né? Queridos, ao preparar essa mensagem, me veio à mente assim, algo que aconteceu não comigo, mas com duas pessoas que eu conheci, pessoas que trabalharam comigo. E com as duas, em épocas diferentes, em anos diferentes, aconteceu um fato parecido. As duas saíram dos seus empregos, do seu emprego, e foram então receber a sua rescisão. A primeira delas, no dia marcado, foi naquele local, que eu nem sei se hoje funciona assim, onde se faz as contas ali, calcula, tal. Receber a papelada para que fosse ao banco receber, então, aquilo que era seu por direito. E ela falou que durante o tempo que ela estava ali, né, esperando, eles calculando e tal, ela viu várias pessoas que trabalhavam no lugar e ela viu uma pessoa que ela entendeu ser um funcionário do lugar. E essa pessoa, então, se movimentava de lá para cá, estava vestido assim, com paletó, gravata, muito bem vestido, conversava com um, era o que parecia, conversava com outro,
E na mente dela, então, ficou registrada aquela cena e ela entendeu o seguinte: essa pessoa trabalha nesse local. Porque ela fazia de tudo para parecer que trabalhava naquele local. E ela, então, recebeu a papelada dela e foi, então, retirar o seu dinheiro, suado ali, de anos de trabalho, totalmente, né, legítimo, o seu dinheirinho. E ela estava na fila, quando aquela pessoa que ela via, junto com as outras, né, que ela poderia ter esquecido, mas quando ela viu no mesmo dia, ela lembrou-se. Eu conheço esse moço, é daquele lugar. E esse moço se aproximou e falou assim: ei, senhora, aconteceu algo. Nós fizemos novamente os cálculos e a senhora, então, precisa receber mais do que está aí nos papéis. Então, assim, a senhora, então, precisaria pegar os papéis, levar no lugar para que fossem feitos novos papéis, novos documentos, para que a senhora retire o seu dinheiro agora já, né, com saldo maior. Aí ele deu a ideia: já que a senhora está na fila do banco, pode ficar aí e eu pego os seus papéis e eu levo no local. O que ela fez? Porque a situação toda a levou a acreditar que aquele rapaz fosse verdadeiro. Era um funcionário daquele local. Ele era uma pessoa sincera, seu coração era sincero. E ela deu os seus papéis e nunca mais viu esse homem. Era um fraudador, um enganador. E um fato parecido aconteceu com uma outra pessoa alguns anos depois, que trabalhava no mesmo lugar. O mesmo lugar é só uma coincidência. Mas, assim, um fato diferente, mas que aconteceu a mesma coisa, roubaram o dinheiro dela. Né? Não vou contar aqui para não me estender muito. E aí a pergunta é: quantos de nós já não ouvimos histórias parecidas? De situações que pareciam que era e não era, pessoas que pareciam que eram e não eram. Né? Algo que parecia que era e não era. Alguns de nós talvez já fomos lesados, né, por pessoas enganosas. Ou já até enganamos, quem sabe, né? Você sabe aí, mas esse também não é o caso. Quantas vezes nós vimos propagandas falando de um produto tão bom e a gente sabe que aquilo lá é só aparência, é só propaganda, há um engano por trás. E tantas coisas hoje são passadas como se fossem verdadeiras e são falsas. Mas é interessante que no meio de tanta falsidade, de tanto engano, e as pessoas enganam, são enganadas e assim por diante, a palavra de Deus diz que há algo que é mais enganoso que qualquer outra coisa nesse mundo. Qualquer situação que você já tenha conhecido, qualquer, né, que você, puxa, que engano, que enganoso. A palavra de Deus fala de algo que é muito mais enganoso que qualquer coisa que nós possamos imaginar. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 17, 9 e 10, o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, o nosso coração, e desesperadamente corrupto. Ele tende para a corrupção, ele tende, né, para aquilo que é engano, é próprio do coração humano, o quê? O engano, diz a palavra de Deus. Então, né, como eu tenho falado para mim mesma, não se engane a respeito do seu coração. Ele só pode ter algo decente, algo bom, se vier do Pai das luzes, que não muda, em quem não há variação de mudança, daquele que é santo. O nosso coração, ele só pode ser confiável se aquilo que estiver nele vier do Senhor. Mas estamos assim hoje, né, com nossos corações nas mãos dele, amém? Mas aí, amados, eu gosto muito da resposta que o mesmo texto pergunta: quem o pode conhecer? Eu cheguei à conclusão, como eu já disse, eu não posso conhecer o meu próprio coração. Mas à medida que eu fui sabendo da palavra e colocando meu coração à disposição do Senhor, para que Ele, que esquadrinha o coração, mostra nos mínimos detalhes ali, sabe, minuciosamente, eu fui me espantando com algumas coisas. Puxa, eu não sabia que eu era assim. Puxa, eu não sabia que havia isso dentro de mim. Puxa, eu não sabia que eu era tendenciosa a tal coisa. Puxa, eu não sabia que havia essa maldade. Puxa, sabe? Mas é a luz do Senhor que brilha nos cantos escuros do coração e revela o que há. Mas o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, o nosso Deus é o cardiologista, cirurgião,
que nós precisamos, espiritualmente falando, para dar um novo coração, fazer um transplante do novo coração. E aí, esse nosso coração, na verdade, ele não conhece, a menos que Deus revele os valores e as verdades do reino de Deus. Porque só o Espírito Santo pode nos revelar esses valores e essa verdade e trazer discernimento para aceitá-las. E nesse entendimento, então, já adquirido aqui, que nós já sabemos, que nosso coração é enganoso, só Deus o prova, só Deus o conhece, só Deus o transforma, só Deus sabe. Por isso ele é totalmente confiável e digno que nós confiemos o nosso coração a Ele. É nesse entendimento que nós podemos ir compreender, né, nosso entendimento de coração que se engana, como que alguém que foi tão profundamente usado por Deus, logo em seguida é usado por Satanás. Porque a gente pensa, puxa, essa pessoa, olha que revelação, olha como ela fala da parte de Deus, olha que palavra profética, olha que palavra exortativa, olha que palavra de ânimo, como é que pode? Mas pode, porque o nosso coração é enganoso. A única pessoa que sabe como ele funciona e sabe que a mesma é o Senhor. Por isso, não confie, mas deixe o Senhor revelar e confie no Senhor para que você conheça o seu próprio coração. E foi isso que aconteceu com Pedro. Um pouco antes, veja, ainda no capítulo 16, a palavra do Senhor diz aí, no versículo 15, e vocês, perguntou ele, Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Um pouquinho antes, né, desse fato que nós lemos no início acontecer, Jesus havia dado essa palavra para Pedro. Havia, né, comentários entre a multidão. Quem é ele? Ah, ele é Jeremias, ele é Elias, ele é... Mas você, igreja, mas você, meu povo, mas vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem sou eu para vocês? Jesus nos pergunta. Quem sou eu para vocês? Quem de fato sou eu para vocês? E aí Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, dá a resposta que Jesus logo respondeu em seguida. Tu és o Cristo, tu és o esperado, tu és o Messias, que a palavra de Deus disse que viria. Tu és a promessa de Deus para o nosso povo. Tu és a promessa de Deus para que haja uma reviravolta na situação mundial. Tu és aquele que viria, segundo a palavra de Deus, para transformar o mundo. Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus disse, olha Simão, não tem outra no seu próprio Pai que te revelou. Isso é coisa de Deus, essa revelação é de Deus. É só Deus que sabe disso. E Ele te revelou. Aí imagina Pedro, né? Puxa, Deus fala comigo. Deus usa a minha vida. Deus me revela as coisas. Olha que coisa linda, andar com Jesus tem os privilégios. Nós temos revelação da parte de Deus. Nós conhecemos o coração de Deus. Nós andamos com as promessas de Deus encarnada. Jesus era a promessa de Deus que encarnou-se. Veio como homem, o verbo de Deus, a palavra viva. O amor encarnado que passeava no meio das pessoas. E aí Pedro faz essa declaração, né? Eu não sei se no coração dele entrou alguma coisa a mais, né? O nosso talvez, né? Eu sei que o meu muitas vezes se engana. Mas aí talvez Pedro ficou muito cheio de si. Puxa, olha, Deus, Ele fala, hein? Ele me usa. Já estou assim com Ele. E logo em seguida, aí no texto que nós vimos, 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto,
fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então ele fala isso. Logo depois dessa revelação toda, dessa declaração que ele fez a Pedro, né, dessa palavra profética que ele deu, aí ele fala, olha, é preciso nós irmos a Jerusalém, e eu já vou começar a falar para vocês o que vai acontecer. Eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Eu vou ser entregue nas mãos dos religiosos, dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, e eu vou sofrer muitas dores, e eu vou morrer. E eles não prestaram atenção no que Jesus falou depois, e também ressuscitar. A cruz e a ressurreição. Aí está a consumação do que Jesus veio fazer por nós. Para que eu e você estejamos aqui hoje ouvindo essa palavra que nos leva a conhecer mais a Ele e avaliar o nosso coração na sua presença. Mas aí, gente, Pedro, né, aquele que achava que já sabia tudo, que se enganou com o próprio coração, começou a repreender Jesus. Espera aí, Jesus. Que história é essa de sofrer? Que história é essa de ficar por baixo? Que história é essa de se humilhar? Que história é essa de morrer? Não, o Senhor está enganado. Não é isso que eu esperava do Messias. O Messias que eu esperava, esse que eu falei agora há pouco, que é o Filho de Deus, não, com ele não. Esse Messias, ele vem para tomar o reinado, ou mesmo o Império, Jerusalém, ou Israel, do Império Romano, e dominar sobre eles. Esse é o Messias que eu espero. Alguém que esteja por cima e não por baixo. Ah, Jesus, eu tinha acabado de fazer a música de Sabor de Mel para o senhor vem com uma história dessa? Né? Eu até peguei um pedacinho, gente, eu brinco muito com isso, mas a coisa é séria. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, será que foi Pedro que compôs nessa hora? Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Aí Pedro fala, que é isso, Jesus? Agora que eu estava pensando na plateia, aplaudindo o Senhor, aplaudindo a gente também com o Senhor, né? Naqueles que nos pisaram lá embaixo, sendo humilhados, vendo a gente lá, sabe, no palco, na grandeza. O Senhor vem com essa história? Não. Aí Jesus então repreende Pedro. Mas a parte que eu achei interessante, que Deus falou muito comigo, foi quando Jesus disse assim, veja aí, no versículo 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou na outra versão, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus respondeu, voltando-se para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas, ou não cogitas, ou não compreendes as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E aí eu comecei a pensar, Senhor, quais são as coisas de Deus e as coisas dos homens? Quando o Senhor repreendeu ali Satanás, que estava usando a boca de Pedro, para tirar Jesus do foco, para tirar Jesus do seu ministério, da sua função, daquilo que o Pai havia preparado para ele bem antes da fundação do mundo, porque já conhecia, né, a história dos pecadores que precisavam dele. Aí eu fiquei pensando, Senhor, que coisas são essas? Quais são as coisas dos homens que dão legalidade para Satanás nos usar? Quais são as coisas dos homens que são a habitação de Satanás? E quais são as tuas coisas? Porque foi justamente com essas palavras que Jesus repreendeu Satanás e repreendeu Pedro. Então eu gostaria de falar hoje das coisas do homem e das coisas de Deus. Quais são as coisas do homem? Primeira coisa, veja aí no versículo 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Gente, tem uma coisa que é bem própria do homem, que é ter compaixão de nós. Essa compaixão nós podemos chamar de autocompaixão. Jesus, tenha compaixão do Senhor mesmo. Como homens, nós sempre achamos que não merecemos passar por certos apuros, por certas humilhações, por vergonhas.
E geralmente, quando o Espírito Santo mostra uma área em nossas vidas que precisa de mudança, de arrependimento, de humilhação, nós precisamos superar o instinto de defesa que surge com força dentro de nós. Não, tem misericórdia, tem compaixão. E aí, nós precisamos também silenciar o pequeno advogado que sai de um local escuro da nossa mente pronto para nos defender. Esse advogado sempre vai falar, não, o meu cliente não é tão ruim assim. Sempre a voz de Satanás, porque a palavra diz que é a voz de Satanás, vai se levantar em nossas vidas, em situações que Deus quer que nós passemos por humilhações, por lutas, por provas. Gente, porque isso pode ser uma grande bênção. E entenda só, nunca vai haver vitória sem cruz. Nunca vai haver ressurreição sem cruz. Hoje mesmo, quando os irmãos aqui passaram pelas águas do batismo, simbolicamente estavam dizendo, quando descer as águas, eu estou morrendo para esse mundo, para a minha vontade, para Satanás. E eu estou levantando, ressurgindo em Jesus para uma nova vida. Sabia que significa isso? Batismo significa isso. A morte do velho homem. Mas não fica só nisso. A ressurreição para uma nova vida no Senhor Jesus. E aí, sempre vai haver dentro de nós essa vozinha instigada por Satanás, tem compaixão de você. Você é servo de Deus. Você se converteu ao Senhor. Você não é uma pessoa ruim, você até se esforça mais que os outros. Você ora, você jejua, lê a palavra e passar por luta. Melhor para aquele lugar que falei, pare de sofrer, vem aqui que seus sofrimentos acabaram. Mas, gente, eu vejo por experiência própria, e louvo a Deus, muitas vezes, com choro, as provas são bênção em nossa vida. Para nós sermos aprovados, nós temos que ser provados. Para nós passarmos de um estágio para o outro, temos que ser provados. Para não ficarmos no ABC, já falei isso uma vez, temos que ser provados. Para chegarmos a um nível, né, de crescimento na presença de Deus, temos que ser provados, tem que ter luta. Então, tome cuidado com a autocompaixão. Isso não é coisa de Deus. E sabe por que Pedro, então, ficou tão incomodado com isso? Porque o reino que Pedro esperava ainda, que a mente dele ainda não tinha sido totalmente esclarecida para as coisas de Deus, depois foi, mas nessa época não tinha sido, era um reino humano. E uma das coisas que eu vejo que nós temos nos esquecido é que o nosso reino é do céu. A palavra fala que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, está assentado à direita do Pai. Mas nós estamos com a nossa mente como, né, já vi alguém falando, como uma galinha só para baixo, pensando nas coisas terrenas, ciscando e procurando aquilo para nos entreter. Entendeu? Então, assim, tome muito cuidado com essa coisa, né, que Satanás fala. A luta não é para você. A prova não é para você. A dificuldade não é para você. O caminho difícil não é para você. É. Só que com ele vai o meu Deus me dando graça, me dando força, me dando ânimo, me dando milagre, mandando a água que sai da rocha, vai com o anjo à frente, vai com o anjo atrás, põe a nuvem em cima, clareia a noite. É na prova, na luta, no deserto que eu vejo a glória de Deus. Sem prova não tem glória de Deus. Não tem glória de Deus. Então nós temos que mandar essa voz do inferno se calar. Quando vier falar, não, isso não é para você, cai fora e vai para onde? Como disse Pedro, Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida? Eu vou ficar ciscando nas palavras de morte? Não quero isso para mim. Então, ficar com dozinha de si mesmo e não querer passar por aquilo que Deus quer que nós passemos, isso é coisa de homem. E coisa de homem é a habitação de Satanás. Coisa de homem é onde Satanás come, instiga. E Jesus, ele repreende mesmo.
E não é porque nós vamos passar por essas situações que Deus esqueceu das promessas que fez. Ele não esqueceu, Ele não fala hoje para esquecer amanhã. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é fiel à sua palavra para cumpri-la. Entendeu? E no tempo de espera, eu vou aprender o que talvez eu nunca aprendi até hoje, a agradecer, a ter um coração grato, a não ficar murmurando e fala. Gente, murmuração atrai o destruidor, sabia? Se você for ver lá na palavra do Senhor, que o destruidor pegou parte do povo de Deus no deserto porque eles murmuraram. Veio o destruidor e pegou 23 mil, se eu não me engano, de uma vez, 20 e poucos mil, por causa da murmuração. Porque o Senhor quer que nós aprendamos a sermos gratos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Foi uma coisa que eu aprendi logo que me converti. Não estou 100% não, mas já caminhei bastante, graças a Deus. Já caminhei bastante, e é bom, viu? É bom quando a gente reconhece que nas lutas eu posso ter o privilégio de ver a glória do meu Deus. Entendeu? Então isso é coisa de Deus. Quando Ele falar, agora tem luta que a gente entra porque a gente, né, a gente causa. Mas essa é outra história. E outra coisa, gente, tome cuidado também com aquelas pessoas que se levantam para dizer também para você, imagina, isso está acontecendo com você, olha, isso não é justo, isso não é justo. A voz da autocompaixão sempre vai dizer, isso não é justo. Olha, fulano que devia estar passando por isso, Cicrano e Beltrano, com você não. Aí você é mesmo, e começa a chorar, aí já começa a achar que Deus não é bom, já começa a falar que Deus não ouve oração, já começa a falar que Deus só gosta daquele, mas de mim ele se esquece. Aí Satanás coloca essas coisas no coração, e isso é mentira do inferno. Todo servo de Deus que você vai ler a biografia, a história, até como Paulo, você sempre vai ver que ele passou por muita luta. Entendeu? Muita luta. Foi Paulo... isso já foi falado aqui várias vezes, mas só para relembrar, lá aos Filipenses, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele já estava com a sua sentença de morte decretada. Ele sabia que iria morrer. E a palavra que mais se ouve nessa epístola, nessa carta, é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E sabe por que a gente então fica tão pasmado diante das lutas? Porque a gente não tem aprendido a se alegrar no Senhor. A gente tem aprendido a se alegrar quando compra um sapato novo, compra um casaco novo. Então a minha alegria agora é ir para a igreja e mostrar que eu comprei um casaco novo. A minha alegria é mostrar que eu tenho uma Melissa nova. A minha alegria é mostrar que eu tenho um carro novo. Então a gente está se alegrando com as coisas desse mundo. A gente não saiu ainda nós temos que sair desse nível baixo, raso, para entrar nas profundezas do Senhor. Gente, isso é possível, alegrar-se no Senhor, eu sei disso. Eu sei que vocês também sabem, é uma alegria que o mundo não entende. Você está sendo pressionado por todo lado, mas o coração está cheio de júbilo no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você quiser se alegrar nas coisas desse mundo, a sua alegria é muito pequena, muito rasa, muito fraquinha. E para a gente aprender a se alegrar no Senhor, Ele vai permitir sim que venha pressão, opressão, e mais luta de todos os lados, e a gente cresce, é nisso, entendeu? Então, não permita que algumas pessoas fiquem sussurrando, você é muito bonzinho demais para passar por isso. Segundo a palavra de Deus, isso é voz de Satanás. Ter compaixão no momento que o Senhor está falando, é preciso passar, é preciso passar, é para o seu crescimento, é para que você veja a minha glória. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Para que isso, Senhor? Para que eu revele a minha glória em sua vida. Outra coisa, que Pedro, ali falou de maneira tão enfática. Isso de modo nenhum te acontecerá. E eu fico imaginando que em alguns lugares ainda hoje, se uma pessoa chegar e falar, irmão, Deus está me falando que você vai ter que passar por uma grande prova, mas lá na frente tem a ressurreição, dependendo da pessoa que ouvir, do lugar onde se fala, você vai ouvir bem alto, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, misericórdia, Senhor, isso não. Afinal, eu virei crente para quê? Para passar por luta? Você virou crente, eu? Porque se a gente não crê que virar crente é isso, crê de todo o coração no Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Gente, uma coisa que não se fala mais hoje é que tem inferno. Mas o melhor que isso, aliás, isso não é bom, saber que tem inferno, mas é bom para a gente ficar alerta. O bom é saber que tem céu.
Eu não sei se já vi gente falando isso, mas eu já senti saudade do céu. Já cheguei, assim, em alguns momentos, chorar de vontade de estar lá. Mas, por enquanto, né, eu sabia que tinha que ficar por aqui. Tudo bem, não queria morrer, não é isso que eu estou falando. Mas sabe aquela vontade? E sabe aquele pensamento, Jesus, um dia, essa alegria que eu estou sentindo, esse prazer com a tua presença vai ser sempre, sempre. Que delícia, que vontade de estar no céu. Porque é de lá que a gente veio. Se não veio fisicamente, veio do coração de Deus. Lá é nossa pátria. Você entendeu? E hoje não se fala mais. Hoje quase não se fala que Jesus vai voltar. E que a noiva tem que estar pronta. Uma noiva pronta, ela tem que estar com as suas botijas cheias. Entendeu? Como o Gideon pregou. Então, assim, nós temos que tirar a nossa mente dessas coisinhas daqui. Tudo bem que você vai comprar, vai ter, vai precisar trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para o nosso coração não estar centrado nisso. Senão, quando alguém falar do céu, você vai achar que é bobeira. Vai falar do artista lá que está fazendo mais sucesso. É mesmo. Fala do céu. Tem graça. Meu Deus. Isso de modo nenhum te acontecerá. Eu estava, outro dia, né, eu ouvi uma história bem linda, real. Que tinha uma mãe, e algumas aqui vão saber porque a gente estava junto quando eu ouvi isso. Tinha uma mãe que estava passando assim muita luta, muita pressão, sabe? Sabe aquele momento que parece que o inferno todo se levanta e aquela pessoa se sente então, como aquela música que Jesus deu, de várias formas, por todo lado, sou pressionada a desistir. O inimigo, ele joga a sua seta envenenada, de mentiras e sofisma, querendo nos destruir. Esse é o começo, né? Porque depois a gente levanta o escudo da fé e vê que o Senhor está conosco, aí a história muda, né? Mas aí, eu achei muito lindo, porque aquela filha então sabia que a mãe estava passando por aqueles sufocos, aquelas situações de humilhação, né? Até de vergonha. E então ela falou assim, começou a orar pela mãe. E aí ela falou assim, que ela falou para Jesus, Jesus, eu queria passar essa situação pela minha mãe. Eu queria estar no lugar dela. Aí Jesus falou assim para ela, não, filha, é preciso que ela passe. Ela tem que passar. Ah, Jesus, mas é tão difícil. Mas eu estou com ela. E ela falou que, à medida que ela orava, ela sentia como se fosse o próprio coração do Senhor doendo. Ela falou, o coração doía, como se fosse o coração de Jesus doendo por aquela pessoa que estava em aflição, por aquela mãe que estava em aflição. E ela falou assim, que ela foi orar, pela mãe, e uma coisa que Jesus falava era, né, através da boca dela para essa mãe, obrigada porque você não desistiu. Obrigada porque você não desistiu. Gente, que coisa linda! Sabe o que o Senhor está falando para a gente? Ele precisa encontrar crentes fiéis. A fidelidade hoje é uma moedinha, sabe, de 1 centavo. Gente, a fidelidade é com crente fiel que Deus conta. É crente fiel que vai ganhar, né, se permanecer até o fim. É crente fiel que alcança o coração de Deus. É para o crente fiel que Deus distribui os dons e talentos, entendeu? Crente infiel não tem parte com Deus. Crente infiel não tem uma aliança séria com Deus. Porque ele pode deixar, sabe, a qualquer momento. Então é importante, Deus vai permitir sim que venham provas para testar aonde está o nosso coração, qual é a minha motivação, por que eu faço tal coisa, por que eu assumi tal coisa, por que eu falo isso, então vem as provas para provar se o coração é sincero ou se está enganado. Mas olha, acredite nisso, a prova é uma bênção. É na prova que o Senhor chora com você, mas Ele deixa você passar, porque é preciso que você passe. Mas Ele vai falar, filha, filho, como eu me alegro por você não ter desistido. Porque quantos na primeira já estão lá fora? Eu não desisti por você, Jesus fala. Eu fui até o final por você. E olha que aquilo que o Senhor Jesus levou, nem se compara com aquilo que nós precisamos passar hoje. A nossa leve e momentânea tribulação é muito levinha perto daquilo que o Senhor Jesus levou por nós. Entendeu? É muito pouco. E aí, queridos, coisa de homem, outra coisa de homem, que quem está na célula não vai ver no texto, não tem assim, não está relacionado com esse texto aqui, mas eu achei interessante colocar.
porque foi algo que Deus falou muito comigo, sobre feitiçaria. Lá em Gálatas 5:20, nas obras da carne, uma das coisas que fala naquelas características lá das obras da carne é a feitiçaria. E eu lembro que quando eu li aquela parte de feitiçaria, eu achava muito estranho, muito confuso, porque eu falava, Jesus, isso aqui foi escrito para os crentes, para aqueles que conhecem já o Senhor. Eles têm que saber o que é fruto do Espírito, o que é obra da carne, deixar as obras da carne, que são roupas do velho homem, e assumir uma nova postura, uma nova roupagem das vestes do fruto do Espírito. Mas, Jesus, eu não entendo esse negócio de feitiçarias poder ser no meio de crente. Feitiçaria é para quem vai lá, faz macumba, acende vela, mata bicho, porque quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Mas, não, no meio de crente não tem isso. Mas você sabe o que é feitiçaria, além disso que a gente já conhece? Além da forma como a gente conhece? A feitiçaria, ela pode estar no nosso meio, e sem perceber a gente praticar, sem acender vela, graças a Deus, sem matar bicho, graças a Deus, sem ficar invocando espíritos, graças a Deus, mas pode ser aquela feitiçaria branca, que é preta do mesmo jeito. Então, veja só, ela se origina na carne, ela é obra da carne, mas ela degenera rapidamente em poder demoníaco. Ela vira lugar para demônios agirem e manipularem a situação. Nós devemos entender que a feitiçaria, além de outras coisas, é a arte de amaldiçoar os outros. Até quando a gente fofoca, falando daqueles venenos caindo da boca, nós estamos praticando feitiçaria. Falando mal daquele jeito, sabe, venenoso, desejando que a pessoa morra. Não vai acender vela, não vai invocar demônio, mas, sabe, isso é uma forma de feitiçaria, essa fofoca e outras coisas mais. Mas, deixa eu explicar um pouco mais. A feitiçaria é usar qualquer espírito, que não é o santo, ou dispositivo para dominar, controlar ou manipular outras pessoas e situações. Então, você que já teve na presença de Deus a revelação que você tem um pouco de dificuldade com essa questão de querer manipular outras pessoas, controlar outras pessoas, controlar uma situação, estar no domínio, tudo isso é uma porta aberta para o espírito da feitiçaria vir e dominar. E aí os bichinhos, sabe, aqueles feinhos, vêm querendo fazer a festa. Gente, a feitiçaria, como a gente conhece, do jeito que a gente conhece, a pessoa então quer um namorado. Ou a pessoa quer o marido do outro. É assim que a gente conhece. Geralmente fazem muita feitiçaria dentro disso. Ou quer um emprego. Então ela vai pedir aos espíritos, e os espíritos pedem alguma coisa para ela, para que se faça, para que ela tenha a coisa do jeito que ela quer. Ou seja, eu quero as coisas do meu jeito. E eu não abro mão. Pois, quando a gente quer as coisas do nosso jeito e não abrimos mão, nós estamos abrindo a porta da nossa vida para a feitiçaria. Porque isso é abertura para a rebeldia. E a palavra do Senhor diz que a rebeldia para Ele é como feitiçaria. E a obstinação de coração é como idolatria. Porque, na verdade, a feitiçaria ou a rebeldia é um coração que não se rende, não se sujeita. As coisas têm que ser do meu jeito. Eu não aceito o seu jeito. Eu não aceito me sujeitar. Eu não aceito perder isso. Não aceito perder aquilo. Não aceito que fulano... Então, eu vou fazer a feitiçaria. Muitas vezes não faz como eu falei do jeito, mas dá um jeitinho, joguinhos, conversinhas, historinhas, joguinhos, sabe? Engano do coração. E muita gente não engana porque está enganada. Engana sabendo que está enganando. Pior ainda. Então, vamos tomar cuidado, porque uma coisa, a Bíblia fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Mas para aqueles que estão aprendendo, que são crentes fiéis, mas sabem, que tem essa facilidade, manipular, sabe? Tem gente que manipula na força, tem gente que manipula com jeitinho, esse é mais perigoso, sabe? Aquele que usa de sutileza, aquele que usa de malandragem, aquele que usa, sabe? Meu Deus. Gente... Não sei se vocês lembram de Saul. Saul começou na graça e acabou na desgraça, e bem desgraçado, porque ele se matou. E Saul, quando ele reinou, ele mandou exterminar todos os feiticeiros do reino dele. Ele sabia que isso desagradava a Deus. E sabe o que Saul fez um pouquinho antes de morrer? Ele foi consultar uma feiticeira. Porque quando o Senhor começou a se entristecer, porque Saul entrou no poder e esqueceu de Deus. Isso é um perigo.
Começa com Deus e deixa Deus de lado e acha que pode fazer as coisas sem Deus. Isso é um perigo. Não podemos. Mas tem que ser sujeito mesmo a Ele, submetido a Ele. Passa humilhação, vai sofrendo, mas tem que ser do jeito de Deus. E aí Saul não aceitou muito o jeito de Deus. Mas se Saul tivesse se arrependido, Deus teria perdoado. Porque eu lembrei de Manassés, um rei, que a Bíblia fala que foi muito mal, e ele chegou a praticar feitiçaria de fato. Ele matou seus 2 filhos queimados em oferta a Mamon, ou melhor, a Moloque. Mas a Bíblia fala que ele estava preso, ele clamou ao Senhor, o Senhor libertou Manassés. Deus é de misericórdia. Mas Saul começou a temer os homens. Sabe quando a gente começa a temer os homens? Vou fazer isso para agradar ele. Mas a pessoa esquece de agradar o Senhor. Vou fazer isso porque o pastor Malci precisa ver o que eu estou fazendo. Mas você está agradando o Senhor? Agrade primeiro ao Senhor. E certamente, se você estiver agradando ao Senhor, você vai agradar a liderança. Não queira fazer as coisas para agradar as pessoas, se seu coração não estiver santo diante de Deus. Faça para agradar o Senhor. Para a gente não entrar, sabe, nessa manipulação, nessa coisa de querer agradar as pessoas. E Saul querendo agradar as pessoas, ele foi cada vez se perdendo mais. E ele deixou entrar os ciúmes, a inveja, já entrou um espírito de morte ali. Mas, gente, sabe uma coisa linda? Que vai nos tirar sempre desse caminho perigoso da feitiçaria. Até porque eu aprendi que tem gente que ora a oração feiticeira. Senhor, eu lembro de uma senhora, o Malci vai lembrar também, a gente morava no mesmo quintal. E ela falava assim, meu marido morre de medo que eu ore. Eu, Por quê? Porque eu oro e as coisas acontecem com ele. Como? Eu falo para Deus pesar a mão e Deus pesa mesmo. Aí de vez em quando aparecia ele com o braço quebrado, parecia... Eu falei, meu Deus, que mulher... Na época eu era muito inocente, eu achava que mulher, de uma fé, né? Porque eu não tenho fé para isso. Não que eu quisesse fazer isso. Aí sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri, gente? Isso é oração feiticeira. Orar para Deus pesar a mão nas pessoas. Porque o Senhor falou para a gente orar pelos nossos inimigos. E abençoar quem nos persegue. O Senhor falou, Jesus ensinando, a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Primeira coisa, venha a nós o teu reino, nada de reino meu, nada de trono para mim, nada de glória para mim, é o teu reino. E a palavra que eu acho mais linda, seja feita a tua vontade. Tem muita gente com medo de orar a vontade de Deus, porque no fundo sabe o que Deus quer. E não adianta ficar fazendo oração feiticeira. Senhor, eu quero é aquele. Se não for aquele, não serve. Não, Senhor, é aquele. Que não seja de outro, Senhor, eu quero aquele. Ou então, Senhor, não deixa tal coisa acontecer com tal pessoa. Senhor, ela não merece. Gente, Senhor, faça a tua vontade na vida da pessoa. A minha vontade, Senhor, tu sabes qual que é, né? Mas faça a tua. A tua vontade é misericordiosa. A tua vontade é agradável. A tua vontade é de restaurar, é de mudar. Faça a tua vontade. Essa oração nunca vai deixar nós fazermos orações feiticeiras. Seja feita a tua vontade. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Entendeu? Temos que tomar cuidado com aquilo que motiva as nossas ações. Com aquilo que motiva as nossas palavras. Com aquilo que motiva, entendeu? Para não darmos lugar para a feitiçaria, que segundo a palavra de Deus é... obra da carne e dá lugar a Satanás. Você vê que um exemplo que nós temos muito lindo é o exemplo de Davi. Eu acho assim, eu sou fã mesmo de Davi. Eu já tentei gostar de outros personagens bíblicos, assim como eu gosto da história de Davi, mas não tem jeito. Foi paixão à primeira vista. E eu, assim, sempre fui impressionada por aquilo que o Senhor disse a respeito dele. Homem segundo o meu coração. Então, tem algumas palavrinhas assim que chamam minha atenção. E eu fui chamada a atenção para essa palavra. Homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? O que faz um homem segundo o coração de Deus? O que faz uma pessoa para Deus falar, ei, você é segundo o meu coração. Você é o ideal para mim. Certamente que não é ser perfeito, porque a gente sabe do que Davi fez. Mas, gente, que coração quebrantado. Gente, que coração que se humilhava. Que homem que nunca usou, a não ser no caso de Betseba, mas nunca usou de manipulação, de jeitinho, de joguinhos. Até o Malci pregou que falou isso semana passada. Nunca usou de malandragem para
conquistar aquilo que já era legitimamente seu, porque Deus havia dado. Ele sabia esperar o momento certo de Deus. E se não for o momento certo de Deus, não queira, porque isso está fadado ao fracasso. Outra palavra que sempre me chamou a atenção foi quando ali, no capítulo 3 de João, os discípulos de João, cheguei, João, aquele Jesus, né, aquele lá, o Cordeiro de Deus, ele tem os teus discípulos seguindo ele, e começaram a falar, e eu não lembro bem do início da palavra, mas tem uma palavra lá, se eu não me engano, que é 3:27, que fala assim, o homem não pode receber nada que não venha do céu. Isso entrou no meu coração de uma maneira, e eu comecei a falar, Senhor, mesmo que doa, eu não quero nada para mim que não venha do céu, que não venha do Senhor. Não quero nada que venha de homem, que venha de vontade de pessoas, de jeitinhos. Não quero, mas aquilo que é teu, eu quero. E João continuou falando e falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele tem que crescer, ele é o rei, dele é o trono, dele é a glória, dele é o reino. A minha função é me prostrar e adorar. E ser uma serva que tem o privilégio de ser filha também. Olha que privilégio, hein? Que coisa linda. E Davi ali, ele, como o Malci falou semana passada, quando ele ficou ali em Hebrom, ele esperou 7 anos para depois ser colocado como rei nacional de todo o território de Israel. Ele nunca fez isso, mesmo sabendo que Deus havia ungido para conquistar as coisas. Ele teve ali, né, tantas vezes a oportunidade de matar Saul, mas não matou, nunca fez nada para adquirir aquilo que era dele. E quando Deus permite que nós passemos um processo como ele passou, sendo perseguido injustamente, sabe, muitas vezes levado em cavernas, levado em postos, levado em prisões, Deus está provando as nossas motivações, tratando o nosso caráter, porque Ele quer que nós sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. E, gente, eu não quero ser pretensiosa, mas eu gostaria de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu falo, Jesus, aí Ele fala, está disposta, filha, a ser perseguida durante tantos anos, ou ser colocada... Por quê? Deus vai permitir a prova para provar o meu coração, porque senão eu vou ser um Saul de novo. Porque se você for ver, Saul e Davi foram chamados por Deus, até de maneira parecida. O jeito que Saul reagiu quando as pessoas estavam ali comentando, parece simples, e Davi, parece igual, parece. Mas o que estava no coração, o tempo vai mostrar. As provas mostrarão. O ciúme vai vir, vai fazer o que com ciúme? A inveja vai brotar, vai fazer o que com inveja? A raiva vai querer dominar, vai fazer o que com ela? A feitiçaria vai querer te pegar, vai fazer o que com ela? E só tem uma coisa para tudo isso. Aí entra nas coisas de Deus. Veja o que o Senhor disse aí no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não ficou intimidado pelas palavras de Pedro e nem deixou a autocomiseração entrar no coração. Pelo contrário, ele continuou mais firme. O negócio até agora era comigo. Mas agora eu vou falar para vocês. Querem ser meus discípulos? Querem usufruir da glória de Deus? Querem viver a ressurreição? Não somente lá no céu, mas já começar a viver o poder dessa ressurreição aqui na terra? Tem que partilhar dos sofrimentos comigo. Não existe vitória sem cruz. E não adianta pegar atalho. O atalho te leva cada vez mais longe, mais longe. Não adianta pegar atalho. Para a cruz só existe um caminho. É o caminho da humilhação. É o caminho da autonegação. A voz de Satanás diz, tem compaixão de ti. A voz de Deus diz, as coisas de Deus dizem. Você tem que se autonegar. Começa a dizer não para a sua vontade. Começa a dizer não para os prazeres que querem te aprisionar. Começa a dizer não para essa natureza tão revoltada. Começa a dizer não para aquilo que tem te dominado. Porque se não começar a dizer não, você não vai para lugar nenhum. Vai ficar fingindo que é. E alguns talvez fingindo que você é. E fica nesse fingimento que não agrada a Deus. Tem que ter autonegação. Tem que ter renúncia. Né? E nessa renúncia, algumas coisas que eu sei que Deus quer que nós façamos, querido. Eu vou chover agora no molhado, porque
todo mundo está falando a mesma coisa, mas é porque é essa mesma coisa que tem nos prendido. O Senhor Jesus vai dizer para alguns aqui, filho, desliga a televisão. Não, Jesus, eu não consigo mais viver sem ela. Ela faz parte de mim. Aí o Senhor vai falar, viu? Está viciado. Você não está disposto a negar a si mesmo? A negar a sua vontade? Eu não estou falando para você não assistir, mas você está tão vidrado nisso que a sua mente não chega mais no céu. Pensar nas coisas lá do alto. Que coisas lá do alto? E tem coisas lá do alto? A palavra de Deus fala quais são, e Deus vai falar muito mais. Uma coisa que eu vi no livrinho, que eu falei assim, meu Deus, eu quero começar a praticar. Uma pessoa que viveu assim, uma intimidade com Deus até os 80 anos de idade, depois que se converteu aos 18. Praticar essa intimidade, sabe? Ele falou assim, mesmo no serviço, porque não precisa parar o tempo todo para orar sem cessar. Pensar no Senhor. Ele começou a colocar para ele, Senhor, eu quero estar sempre centrado no Senhor, conversando com o Senhor, e aí o Senhor revela as coisas para o meu coração. Mas fala para nós, a gente tem condição hoje? Quando não é televisão, é o Facebook. E as pessoas não conhecem mais as coisas do céu, conhecem só da terra. Conhecem tudo aquilo que estão postando por aí. Esse é meu tio, viu? E conhece todas as fotos que não sei quem postou, todos os comentários. Gente, é cada coisa boba. Eu não quero falar isso. Tem gente que eu sei que usa Facebook de maneira séria. Mas mesmo para esse que eu tenho intimidade, eu falo, vigia, hein? Vigia, pelo amor de Deus, porque nós somos tendenciosos a nos viciar. A gente não se vicia, graças a Deus, na droga, nem no cigarro, nem no álcool, mas não estamos percebendo que estamos nos viciando em outras coisas que parecem inocentes demais. Mas estão roubando o nosso coração, estão roubando a nossa atenção, e quando a gente vem para o culto, que coisa chata. Por quê? Porque a minha mente está entupida com as coisas do mundo. Vem só aquela figura da televisão, vem aquela figura não sei de quê, vem aquele pensamento não sei de quê, aquela foto que eu vi postada, o comentário que não sei quem fez, e a vontade de estar lá porque eu vou colocar minhas novas fotos, e a mente mas não está lá em cima. Aí chega no culto, não vê a hora de ir embora, porque virou uma obrigação religiosa. Aí aqui, na hora que devia ser aquela festança para o Senhor, sabe, levantar os braços, festejar, se alegrar. E tem alguns que ficam, né? Não sei, aqui eu acho que não. Se não ficar ligado aqui, está ligado aqui. Mas não está ligado com o céu. Então, negar a si mesmo está disposto. Temos que aprender a negar a nós mesmos. Uma vez, eu lembro que eu falava com meus filhos de maneira muito irritada. Quando eu via, eu já estava com um som assim meio áspero. Nunca xinguei eles, nunca falei palavras assim de depreciar, você é isso, não. Graças a Deus, eu sempre tomei cuidado com isso. Mas o tom de voz era muito irritante. Uma vez o meu falou, por que você está gritando? É mesmo, por que eu estou gritando? Eu comecei a me policiar. Quando saía a palavra da minha boca, que tom está saindo? Que altura está saindo? E para que isso? Eu comecei a me policiar. Hoje eu vejo, para a glória de Deus, que mudou. Porque eu comecei a aprender que eu tinha que me negar a mim mesmo. Eu não tenho que viver assim a vida toda. Afinal, o meu Deus pode mudar ou não pode mudar? Só que Ele muda à medida que eu me sujeito. Tomar a cruz, Ele falou, vai filho, eu tomo com você, tá? Ele fala, toma a sua cruz e siga-me. Ele está na frente. Eu vou segui-lo, mas a cruz sou eu que levo, com a sua ajuda, lógico. Nós temos que aprender a nos negar. Ou a gente vai ficar a vida toda nessa mesmice. Vamos tomar uma atitude hoje ou não? Amanhã não precisa ser meia hora, 50 minutos, mas pegue 10 minutos, vá no banheiro do seu serviço e fala, pai, eu quero começar toda a minha história com o Senhor. Me ajuda, pai. Aí você está naquela corrida, daqui a pouco, Senhor, me ajuda. Você vai ver, depois de alguns dias, que você está mudando. O Senhor está colocando água no seu deserto. Está florescendo. Porque Ele sabe que o tempo que você tem é pouco, mas Ele quer um pouquinho, Ele não quer muito. Ele sabe o que você pode dar. Aí depois Ele mesmo vai aumentando. Mas não deixe a morte tomar a sua vida. Porque, gente, tem muita coisa aqui, viu? Vocês na célula têm que saber resumir. Né? E como eu estou aprendendo a ser uma seminarista mais assim, né? Mas assim, só para encerrar aqui. Aí diz aí no versículo 25,
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vida física. Ah, Senhor, mas é tanta novidade que esse mundo tem, e eu vou ficar perdendo meu tempo com as tuas coisas. Aí o Senhor fala, você não sabe, meu filho, mas você pensa que está ganhando, você está perdendo. Porque na matemática de Deus, no negócio de Deus, nas coisas de Deus, para você ganhar, você tem que perder primeiro. Mas você vai ganhar um tesouro incalculável. Você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar a minha vida em você, uma alegria que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não pode dar. Você não vai ficar presa numa depressão, você não vai ficar presa, sabe, no mundo de autocomiseração, na solidão. Você tem vida comigo e a minha vida em você. Mas tem que aprender a perder. O que é perder? Tenho que me negar. Eu tenho que aprender a dizer, Senhor, isso não é importante mais não, porque a tua vida é melhor. Senhor, isso não é tão importante, porque a tua vida é mais excelente. Tem gente que sabe quais são as ideias de Freud, as ideias de Darwin, quem foi Marx, Lenin e outros nomes mais, o que cada um fez, as bombas que cada um trouxe, né, que começou a mudar a mentalidade humana, né, trouxe um mal, quase como a bomba de Hiroshima, Nagasaki, né, bombas de pensamento que começaram a prejudicar, uma psicologia barata. Tem gente que conhece tudo isso, mas não conhece o que a palavra de Deus fala. Tem tanto prazer para conhecer as coisas do mundo. Não é errado você conhecer, eu também gosto de ler. Mas queira ler muito mais a palavra. É palavra de vida, e tem vida mesmo. Muda uma família, muda uma história, muda uma pessoa, muda uma nação. Então nós temos que aprender, é hora de aprender a seguir o Senhor Jesus para ser discípulo. E nesse percurso, nesse caminho, nós vamos renunciando, nos negando, pegando a nossa cruz e perdendo para ganhar, sem medo de perder a própria vida. Chega uma hora que a sua vida não tem mais importância. Quando você começar a tirar as coisas desse mundo que entraram tanto, os valores, o mais importante é isso e aquilo, as pessoas me veem, não sei o quê. Quando você vai se despindo disso, fala, Jesus, isso é tão sujo, meu Deus. Aí quando as coisas do céu começam a entrar na mente, que coisa linda, Senhor, como tu és lindo. Aí vem um constrangimento, aí você vai orar, você vai chorar de alegria, entendeu? A vida mudada pela presença de Deus. Então, essas são as coisas de Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz, segui-lo e perder para ganhar. Mas nós ganhamos um tesouro incalculável, entendeu? Já falei aqui algumas vezes. Já fazem 24 anos, se eu não me engano, que eu me converti. Nunca pensei em voltar atrás, porque eu sempre considerei a vida que eu levava e o que eu tenho hoje, o que Deus fez na minha família, o que Deus está fazendo ainda na minha família, os livramentos que o Senhor deu sim, as mudanças, e eu falo, Senhor, quem sou eu sem o Senhor? Quem é minha família sem o Senhor? Quem é você sem o Senhor? E você que nos visita hoje, Jesus te ama, e você está aqui, porque o Senhor queria falar essa palavra ao seu coração. Ele ama você, não o rejeite, aceite. Amém. Glória a Deus.